O jiu-jitsu brasileiro conquistou os Estados Unidos. Após anos de expansão e muitos investimentos, agora já são mais de 3.000 academias espalhadas pela terra do Tio Sam, todas carregando a bandeira do Brazilian Jiu-Jitsu. Nos Estados Unidos, o jiu-jitsu se tornou um mercado cheio de muitas oportunidades, onde grandes equipes têm conquistado seu espaço pouco a pouco. Só a Gracie Barra tem mais de 400 academias apenas nos Estados Unidos. E sabe o melhor? Ainda tem muito espaço para crescer. Professores de jiu-jitsu podem ganhar em média até $80 mil por ano. Professores de academia podem passar dos $150 mil anuais. Mas para chegar lá, nesse patamar, você precisa muito mais do que só técnica dentro do tatame. Você precisa de marketing de verdade. E é aí que a nossa nova parceira, a Novodash, entra na parada. A Novodash é especialista em marketing digital exclusivo para academias de jiu-jitsu. Eles te ajudam a atrair mais alunos, valorizar a sua marca e transformar a sua paixão em um negócio lucrativo. Quer ver a sua academia crescer como as gigantes estão fazendo lá fora? Fale agora com a Novodash e vire uma referência dentro da sua cidade. Fala, meus crias, começando aqui mais uma prévia para o nosso canal no YouTube, né? Dessa vez a gente vai falar sobre o Rusnaboan 29, vai fazer a sua estreia em Miami no dia 25 de julho. Então estou aqui com meu irmão, não tão irmão, porque ele tem me zoado no direct do Instagram, né? Eu vou fazer essa declaração pública. Esse cruzeirense tem me zoado muito lá por conta do meu time no Instagram, mas eu vou perdoar meu irmão Alberto. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença aqui, irmão. Tô na área, né, cara? O motivo da zoação é porque no Mundial de Clubes, essa fera aqui simplesmente falou que o Flamengo, né? Falou assim, cara, certeza que o Flamengo vai ser campeão mundial. Coisa de torcedor, né, cara? É passional e a gente entende. Eu Eu, vi, nem, eu vi, eu vi eu o até sou esperar. cruzeirense, eu tenho como provar isso, porque lá no, tem a filmagem do BJJ Stars, que eu tive que vestir a camisa do Galo lá, porque eu tava zoando o Caloquinha. Mas eu nem sou tão cruzeirense assim, cara. Tipo assim, ano passado, Eu eu, imagino, eu imagino. eu sou corneteiro, né, cara? Eu gosto de ficar enchendo o saco das pessoas. O que Então, é é foda. isso. Mas obrigado aí por me perdoar, cara. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mas a gente segue Passou aí. Eu perto. fiquei muito feliz, cara. Se eu acreditasse em mim como você acredita no Flamengo, eu acho que eu tinha uns 5 títulos mundiais. Vamos pra cima. Não, não, passou perto, passou perto. Ninguém acreditava Tá, que ia acontecer o que aconteceu, mas passou perto. Então vamos lá, aham. pessoal, para a gente não alongar aqui, vamos falar nesse vídeo aqui sobre o card principal do Rouge Number One, tá? Que vai, como eu falei no início, que tá fazendo a sua estreia lá em Miami, a primeira vez que eles vão pisar na área por lá. Então, com um card muito maneiro, né? Mas a gente vai focar aqui no card principal, beleza? São muitas lutas, são quase 12 lutas, se eu não me engano, no total, tá? Mas a gente vai focar aqui no card principal, que é o que realmente, né, o pessoal quer saber. Então, logo de cara, a primeira luta, um cara muito conhecido aqui, um rapaz muito conhecido, nosso, nem não é nem nosso amigo, né? Michael Sands versus Nathan Schweng, nosso cria do PPG, Nathan Schweng. Lucas Gualberto, fala um pouquinho aí dessa luta, cara. Cara, é um duelo entre um guardeiro e um wrestler, né? Eu acho que a luta vai se desenvolver mais ou menos para esse lado. Acho que em termos competitivos, em termos de experiência competitiva, a vantagem é do Nathan. Mas eu acho que em vantagens de Nogi por ser wrestler, né? E combinar tanto o Nogi do wrestling quanto as competições do wrestling, eu acho que o adversário dele pode ter também uma leve vantagem. É difícil, cara, estender aqui e começar a falar sobre a luta no Gi, porque às vezes tem um cara que você não conhece e esse cara talvez seja o próximo campeão da DCC, tá num nível muito alto. Mas falando dessa luta, cara, é difícil opinar. Eu fiquei pensando, repensando, eu acho que todo o card, acho que só indo ali para as últimas lutas fica mais fácil de opinar assim com mais verdade. Mas essas primeiras lutas eu acho um pouco difícil de opinar. Acho que em algumas coisas o Nathan leva vantagem, em outras coisas o Nathan ele tem uma desvantagem. Vou me colocar aqui, né, como. Vou me colocar no contra. Vou colocar a vantagem pro Michael Sands, até pra galera aqui não ficar
dizendo que eu sou clubista, enfim. Então, não que eu esteja torcendo pro Michael Sands, minha torcida é pro Natan, mas eu vou colocar aqui o Michael Sands como favorito aqui e contra o BJJ e Cria, mostrando aqui personalidade. Pode ser? Nesse momento, a Karine tá mandando uma mensagem no direct do Gualberto. Cancela, cancela, nunca mais volta Nesse aqui. exato momento. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal, né? Que é a análise puramente técnica e também o Alberto, né, tem a opinião dele. Mas eu só esqueci de falar, o Rus Number One, ele funciona com um sistema de 15 minutos, não é isso? As lutas são de Isso. 15 minutos, sem vale pontos, né? É basicamente isso, é para o pessoal. A gente já fez outras análises aqui do Rus Number One, então não dá para ficar falando o tempo inteiro como que funciona, mas só para vocês lembrarem, são lutas de 15 minutos que não valem pontos, né? A cada 5 minutos o árbitro ele dá uma sinalização de quem está vencendo a luta, né? O vermelho, o azul. Então, basicamente isso. Eu não lembro se nas lutas principais muda alguma coisa. Muda, Não, Alberto? talvez combina. Tipo assim, às vezes, sei lá, quando o Gordon luta, ele luta de meia hora, e tem às vezes outro atleta luta de 20 minutos. Às vezes Entendi. muda o tempo, mas, por exemplo, o Gordon, ele geralmente luta meia hora, né? Então, às vezes muda sim, depende muito de quem tá lutando na luta principal e de qual o regulamento que eles Entendi. estipulam. Mas, de uma forma geral, são 15 minutos, a cada 5 minutos os juízes dizem quem que eles acharam que venceu aqueles 5 minutos. Beleza, Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui com bastante personalidade e torcendo muito para errar, tá? E aí, o porquê que eu coloco isso, cara? Eu acredito que cada vez mais a galera que só treina e luta no gi vai ter mais vantagem na luta no gi. Eu acho que tem se desenvolvido muito. Mas é uma luta muito difícil de opinar e eu espero de verdade estar errado e eu espero quebrar a cara. Essa é daquelas poucas apostas que eu espero perder. beleza, beleza. O Michael Sainz ele fez uma luta contra o Daniel Sattler, que foi muito Aham, falado, né? exatamente. Chegou a assistir essa luta? Cara, eu vi alguns trechos da luta. Foi uma luta que ele conseguiu chegar em posições muito boas. E, cara, é um wrestler, né, cara? Ele compete bastante no wrestling, então é um cara que tem boas quedas, né, cara? Então, é isso. Ele chegou até. Acho que ele chegou a dominar costas e tal. Eu não lembro aqui se foi decisão dividida, mas foi por decisão, não teve finalização. Show, show. Passando aqui então, agora vamos para outro cara muito conhecido, Lucas Lira, fez uma luta contra o filho do Wagner Rocha recentemente, que também viralizou bastante aí, contra, confesso que eu não conheço, Shean Yadmarco. O que você pode falar aí? O Lucas Lira, acredito que você consiga analisar bastante. Não sei se você conhece o Shean também, o que você pode Cara, eu falar conheço desse muito combate? pouco. Eu acabei de ver algumas coisas aqui, mas eu acho que essa luta ela tá mais pro Lucas, né, cara? E não só por ele ser mais conhecido, né? Não é essa análise que eu faço, mas principalmente pelo ritmo de competição. Acho também que talvez uma vitória, aquela vitória sobre o filho do Wagner Rocha, sobre o Aquiles, né? Acho que pode ter colocado o Lira em termos psicológicos um passo à frente. Porque tem toda aquela questão de ser um moleque duro, e é da antiga equipe, e aí tem as questões de relacionamento, que não cabe aqui falar, etc. Então, tudo isso, cara, e isso é a dinâmica da luta, né? Porque às vezes você analisa uma luta e você fala assim, cara, você analisa tecnicamente o que aconteceu. Mas a luta ela tem vários pilares, né? Você precisa construir vários pilares para formar um bom atleta. Então tem o pilar psicológico, tem o pilar técnico, tem o pilar de direcionamento, tem vários pilares. Então eu acho que isso destrava um pouco ali do Lucas Lira e que performou super bem. É um cara que cada vez mais a gente vê um condicionamento melhor. Então eu acho que essa luta eu acho que ele consegue levar. Perfeito, perfeito, né? Análise. Acho que não tem nada a acrescentar aqui, né? Pelo menos eu não consigo pensar em nada a acrescentar. Já passando para a terceira luta do card principal, um cara que volta a competir, né? Que é o nosso Fat Ninja, né? O Igor Não Tanabe. tá nada. Vai enfrentar Roosevelt Souza, né? Atual campeão da IBJJF, né? Campeão mundial recentemente aí de kimono, mas luta muito sem kimono também, né? O Roosevelt luta muito a DCC, vai enfrentar o Igor Tanabe. O que você pode falar desse confronto, que é até um confronto interessante, né, o Alberto? Então, cara, o Igor é da minha geração de faixa roxa, né? A gente pegou a mesma geração ali juntos.
sempre foi um cara meio estranho em termos de performance. Era um cara que às vezes performava terceiro lugar no Pan-Americano, voltava no Mundial, batia em todo mundo com uma performance assustadora, assim. Foi um cara que fez a transição para MMA e agora recentemente lutou lá no Asian Open, lutou demais. Tem um estilo Uhum. muito explosivo, luta pra frente, é um cara muito corajoso em lutar. Então, só no, a primeira coisa que a gente tem pra falar é: essa luta vai sair porrada. Porque o Tanabe, ele coloca isso o tempo todo na luta. Ele quer essa pancadaria, né? E é um super atleta, pô, e que alegria é ter o Tanabe de volta aí no jiu-jitsu, espero que pra ficar. Do outro lado, cara, a Pô, gente tem o Roosevelt, que é um cara que ganhou absolutamente tudo, né? Pensando dos maiores títulos, né? Pensando em Mundial e Pan-Americano, eu acho que ele já venceu ambos, né? E aí eu acho que ele só não venceu o de kimono pan-americano. Então é um cara que vem com experiência, vem com jiu-jitsu e acima disso, cara, vem com a ideia de ter sido campeão do evento mais difícil do mundo. Então, mais uma vez, a gente retorna para a ideia que a luta ela é muito mais do que só componente técnico, ela tem vários pilares. Dito isso, cara, acho que o Roosevelt tem uma pequena vantagem e também ele tem a vantagem do tamanho e fisicamente ele parece ser um cara mais treinado, né? Um cara grande, cara forte, um cara que é acostumado a lutar de pesadíssimo, então acho que o Roosevelt leva vantagem. Mais uma vez, é uma luta bem difícil, mas acredito que vai ser uma das melhores lutas na noite. Chutaria isso, principalmente pelo estilo do Tanabe, cara. Esse moleque luta muito pra frente, então acredito que vai ser uma excelente luta, mas vejo o Roosevelt como vencedor dessa luta. E aí esse card, cara, ele tá sendo um card que eu tô aqui colocando e que eu posso perder todas as lutas, né? Eu posso, tipo, no último lá que eu analisei, eu acertei 7 lutas de 10. Esse aqui, eu posso perder todas, cara. Exceto a última, que eu acho que já antecipando, que eu acho que o Wagner Rocha vai ganhar. Mas o resto, cara, é bem difícil, cara. São lutas bem difíceis. Deixa eu ver, a é, próxima é. é. Deixa eu só te perguntar, tu acha que Fica sai à alguma vontade. finalização? Porra, cara, primeiro eu espero que sim, né? Senão a gente vai ter que ficar 12 horas assistindo o evento. Então, na expectativa é que aconteça as finalizações. Mas aqui pensando nessas primeiras lutas, cara, aí vem aquela, né? A primeira luta ali do Natan, eu acho que se acontecer uma finalização, vai ser pro lado dele. Eu acho que é um atleta mais técnico de jiu-jitsu. No gi é aquilo, né, cara? A qualquer momento pode vir uma chave de pé e definir a luta. Acredito que pode acontecer aqui na luta do Lira também, principalmente por a gente não conhecer o Chan, às vezes pode ser um cara especialista em chave de calcanhar. Nessa luta aqui do Igor Tanabe e do Roosevelt, cara, eu acho que tende a acontecer a finalização por cansaço. Eu acho que a luta vai ser tão intensa que eu acho que um dos dois cansa antes de 15 minutos e acaba acontecendo talvez ali uma finalização das costas. Eu vou chutar isso. Porque isso é meio que. Não é que é um padrão dos pesos pesados, mas tipo assim, às vezes a luta é muito intensa, 15 minutos fica uma luta muito longa, e aí um dos dois acaba cansando e o outro ganha essa vantagem do cansaço. Uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Então, beleza, vamos avançar aqui agora para a próxima luta, que era para ser Owen Jones, né, e versus Gianni Grippo, que passaram aí, fizeram uma promoção até legal, né, dos dois, estava muito hypada essa luta, o pessoal queria muito ver, acabou que não aconteceu, o Owen Jones precisou sair, se eu não me engano, por uma lesão, ou um problema com visto, pelo que eu fiquei sabendo, acredito que tinha sido isso. E no lugar dele entrou o Max Hanson, né? Então, o que você consegue ver? Max Hanson entrou faltando uma semana e pouco aí, 2 semanas, vamos colocar assim, para essa luta. Será que ele vai ter a preparação assim ideal? O que você acha, Gualberto? Cara, eu acho que essa questão da preparação ideal, cara, é muito. No jiu-jitsu ela é mais simples. Porque no jiu-jitsu, como a gente tá sempre competindo, né? Principalmente essa galera que só faz no gi, qualquer luta. É quase como se qualquer luta fosse luta. Porque não é igual o MMA, né, cara? Que é uma luta a cada 4 meses, 5 meses, né? 4 meses é pouco, né? Porque isso aí são 3 lutas por ano. O MMA é até menos. E aí você tá 5 meses se preparando para um adversário e aí troca. No jiu-jitsu é totalmente diferente. Primeiro, cara, a gente vai para um campeonato, tem 4 lutas, são 4 atletas diferentes, você não sabe quem vem.
Então isso já é uma coisa. E aí, às vezes, aparece uma oportunidade, você vai lá e pega e luta também. Então, o jiu-jitsu, ele é diferente em relação a isso. O Hanson, pra quem não sabe, cara, eu vou fazer uma escadinha aqui, né? Eu acho que na estreia do Carlos de faixa preta, no ano de estreia ou no segundo ano, o Hanson ganhou do Carlos Henrique e agora o Carlos Henrique finalizou o Gianni Grippo no UFC BJJ. Por que que eu tô fazendo essa escalinha? Porque se você não conhece o Hanson, você acha que é só qualquer cara substituindo. Mas não. É um cara que tem histórico. É um cara que já foi campeão pan-americano no Gui. É um cara que fisicamente, ao menos olhando, é um cara extremamente atlético e bem treinado. Então é uma luta muito boa. Ainda assim, eu vou ficar com o Gianni Grippo, cara. Eu acho que o Gianni Grippo, pra mim, no UFC BJJ era o grande favorito e perdeu pro Carlos. E perdeu sendo Uhum. dominado, é importante falar. Mas era o grande favorito em termos de nome, em termos de título. E é um cara que se dedica exclusivamente pro Nogi, então acho que eu fico com ele. Não sei se essa luta, cara, teria uma finalização. Acho que é uma luta que corre durante 15 minutos. Mas vamos torcer pra que tenha. Vamos torcer pra que tenha. Só pontuar que eu estava falando também, é claro que a questão de estar pronto e tal, no jiu-jitsu é bem diferente do MMA, mas eu estava falando com relação também à questão de estratégia, de montar uma estratégia, porque a gente está falando aqui de um evento fechado, onde Uhum, você vai lutar apenas com um cara ali e tudo mais, você tem tempo. É, quando você sabe da luta um mês antes, alguma coisa do tipo, você tem tempo para montar uma estratégia, você tem tempo para pensar, para analisar. perfeito. Tem muita gente que não que é contra e contra entre aspas isso, né? O pessoal da velha guarda acha que tem que sair na porrada e tudo mais. Eu sou mais do cara que acha que hoje em dia o esporte avançou ao ponto de que você não pode entrar na luta só para sair na mão, né? Você tem que saber o mínimo de estratégia, o mínimo de do que o cara sabe fazer de melhor, do que o cara é bom aqui, o cara é ruim aqui, para pelo menos você no primeiro segundo de luta não cair já numa posição em que o Uhum. cara é muito forte. Então você tem que ter, então é basicamente isso que eu tô falando, né? O cara tem um tempo suficiente, também tem a questão do corte de peso, né? Porque eu não sei exatamente se perde muito peso ou não, mas também tem isso, então acho que o fator tempo influencia um pouco também, né? Não, com certeza. O fator tempo ele influencia. Mas aí a minha análise foi, esse fator ele influencia muito mais dentro do MMA do que do jiu-jitsu, né? Então, e influencia, e realmente influencia, cara. Eu até desconsiderei o lance do corte de peso, eu não sei qual que é a categoria dele, né? Mas como é um dia Acho que antes também, e são caras mais leves, eu acho que ele consegue bater o peso até com a tranquilidade, mas eu realmente não sei. Mas em termos de. O jiu-jitsu tem isso, né, cara? A gente tem essa disciplina, geralmente no jiu-jitsu, de ficar o ano todo em camp, né? A gente treina o ano todo. Então, isso é uma coisa que ajuda a gente bastante. É diferente também do cara do MMA, que às vezes ele faz uma luta, aí fica tranquilão, e aí não treina mais. Aí, pô, ele sabe que a luta é daqui a 6 meses, então 4 meses antes ele volta a se preparar. A gente não, né? A gente fica o ano todo treinando e competindo, treinando e competindo, treinando e competindo. Então, acho que vai ser uma boa luta e que ele vem bem preparado, cara. perfeito, perfeito. Então vamos avançar aqui. Na próxima luta é Ryan Aitken, não sei se estou falando certo o nome dele, né? Fez uma luta muito boa contra o Gabriel Almeida. Eu acho que no próprio Rosnamboa, na edição passada ou na outra, não lembro agora, mas sei que ele enfrentou o Gabriel Almeida. Não sei se ele enfrentou outra pessoa depois do Gabriel Almeida versus um cara que já é muito conhecido do pessoal, um cara que está acostumado aí lutar muito, sempre dá show, tá sempre nos holofotes, que é o Roberto Gimenez, né? Luta explosiva. Eu acho uma coisa interessante, a gente está acostumado a sempre, né? É um padrão, tá pessoal? Não tô falando que é isso que está acontecendo aqui. O primeiro nome é sempre o favorito, tá? Entre aspas, Uhum. assim. Então, quando a gente vê o Ryan Aitkins com o nome à frente do Roberto Gimenez, você entende que ele é o favorito. O que, que você acha disso, Roberto? Roberto ou Alberto? Cara, eu apostaria nessa luta no Roberto, e aí eu vou te dizer o porquê. Cara, poucos são Tá? os caras no mundo hoje, de uma forma geral, que conseguem entender mais ou menos a dinâmica do jogo do Roberto, né, cara? Eu não sou aqui, eu não vou te dizer aqui que eu tenho, de fato, definida o jogo do Ryan.
Mas pra lutar com o Roberto, geralmente tem que ser caras que conseguem pausar a luta. Caras que entram no jogo do Roberto, e não é difícil entrar no jogo do Roberto, porque ele impõe esse jogo, acabam entrando num jogo muito ruim. O Roberto Gimenez também é um cara que aí tem que ver também se o braço dele tá 100%, né? Eu imagino que sim, né? Ele deixou de lutar todas as competições ali do Brasileiro Mundial. Acredito que ele não lutou por conta daquele braço do que ele tomou do Mika. Mas eu acho que agora, Mas meses ele já depois, lutou ele. depois. Já Ele lutou? já lutou depois. Não, Já então lutou o imagino que Aiga, ele. Ah, é ele verdade, é lutou o Aiga verdade. e lutou um outro campeonato aí também. Então, acredito que o braço esteja bem. Não, o braço dele deve estar zero. Então eu vejo essa vantagem pra ele, cara. Eu acho que a quantidade de scramble que ele traz pra luta, 15 minutos é muito difícil de lutar com ele, porque ele é um cara extremamente bem condicionado pra se manter durante 15 minutos lutando e puxando a luta. O jogo deles lembra muito o do Rotolo ali, né? Que é um jogo muito mais firme. E aí você vê que, cara, caras como o Mika, caras como o Nicolas, como o Gordon, conseguem frear ele muito bem. Mas se você tende a entrar nesse jogo, que aí não é fácil você não entrar, você tende a perder. Então eu acho que o Roberto, na minha opinião, ele sai como o favorito da luta. Mas é aquilo, cara, eu conheço muito pouco do jogo do Ryan. Então acredito mais nesse favoritismo aí do Roberto. Eu lembro da luta do Ryan contra o Gabriel Almeida, foi até que eu citei aqui, e eu confesso que eu não lembro dele lutar depois disso, mas o que me chamou a atenção é que ele parece ser muito forte. Eles Ah, estão com na certeza. categoria light heavyweight, né, ali meio pesado, e o Ryan parece ser muito forte. Então, será que se ele realmente transpor essa força para dentro da luta ali, ele conseguiria para parar o ímpeto ali do Roberto, que seja pelo menos no início? Cara, talvez sim. Aqui o problema é que o jogo do Roberto gera muito scramble. E quando tem scramble, a força ela não faz tanta diferença. Porque imagina, né? Se você faz a aplicação de força no meio do giro, no meio de movimentação, essa força ela não faz tanta diferença. O que faz diferença no meio da movimentação é a agilidade. Então isso eu acredito que ele tá na frente. Mas é aquilo, né? E aí a força ela tá mais ligada à pressão. Se você é um cara que consegue dar pressão, que consegue parar o adversário, que pra mim é exatamente o antídoto pro jogo do Roberto. Então eu acho que vem esse duelo de estilo aí, cara. Se acelerar muito, eu acho que vai pro Roberto. E aí se o Ryan é um cara que joga mais em cadência, é um cara que joga melhor na pressão, aí eu acho que o jogo sai pra ele. Perfeito. E também tem o quesito de que, por ele ser muito mais forte, né? Eu lembro dele ser bem mais forte, ele carrega muito mais músculo e cansa, obviamente, muito. Isso é física, né? Então, se o Roberto acelerar muito ele entrar nesse jogo do Roberto, ele tende a cansar Uhum. mais rápido do que o Roberto, porque carrega mais peso e tudo mais. Então, agora vamos para a luta co-principal, né? Que uma luta, acho que muita gente queria ver aí já tem muito tempo, né? Que é a Adele Fornarino, Double Champion, Double Gold no ADCC 2024, né? Ganhou de todo mundo lá de forma impressionante contra Jasmine Rocha, filha do Wagner Rocha, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Também é uma lutadora excepcional. O que você acha dessa luta, Alberto? Quem você acha que vai sair com a vitória? Cara, sinceramente, a- acho que a Dels, né, até pelo histórico, por tudo, é muito difícil apostar contra ela em qualquer luta no Gui hoje, velho. A menina é atual campeã do ADCC, fez peso absoluto, acho que no único ADCC que teve absoluto, finalizou a maioria das lutas, ela tem sido dominante desde lá até aqui, então, cara, é muito difícil apostar contra ela. Do outro lado, você pega a Jasmine, que é uma atleta muito dura, e muito dura mesmo, mas que sofreu para vencer a seletiva para entrar no ADCC. E aí é um fato, cara. E o que eu tô trazendo aqui não é que ela fez a seletiva do Brasil, perdeu para Ana Rodrigues na semifinal. Foi uma luta muito legal de provocação das duas, porque as duas têm um espírito de porrada e de briga. Mas, Sim. e aí ganhou a seletiva americana. Então, se eu fizer uma análise, eu vou fazer isso, né? Mas se eu fizer uma análise medíocre e medir só por isso, a Dell tá muito na frente, né? Óbvio, cara, óbvio que o atleta, ele tem inúmeras nuances, tem muita variável. Então, às vezes, a Dell pode estar vindo
Ah, cara, de um camp que ela não fez muito bem, de não ter encaixado um treino legal, de situações emocionais, e a Jasmine pode estar do outro lado. Ou vice-versa. Mas pensando em situações normais, eu acredito que a Adele tá à frente e que a Adele ganha. De verdade. E tem algum cenário, o que, que você acha que a Jasmine teria que fazer para poder vencer a Adele? Qual a estratégia que ela teria que usar? Cara, ela tem que tentar neutralizar a guarda da Adele, né, cara? Só que essa menina, ela tem uma guarda muito flexível e muito perigosa, né, cara? Então, falando de forma genérica, é isso. Talvez, cara, e aí é uma coisa, né? Existem posições que elas são passaporte, né? Então, às vezes fazer uma single leg e ir direto para as costas do adversário, ao invés de derrubar, e aí cair no scramble de pegada de costas. Porque, cara, passar a guarda é muito difícil e dentro da guarda a Adele é muito perigosa, velho. Tanto que ela finalizou, porra, ela finalizou a Bia Basílio. Eu não sei se ela chegou a finalizar a Mesquita, não sei, ó, talvez sim, mas ficou com um Não triângulo lembro. ali encaixado durante muito tempo. Então ela é muito perigosa, cara. E ela não foi campeã ADCC à toa. E eu acho que ela era a categoria mais baixa de peso do ADCC e ainda venceu. Então eu vejo um bom favoritismo, não um leve favoritismo, tá? Um bom favoritismo para Adele nessa luta. Eu acho que a Adele ela vem de uma derrota, né, se eu não me engano, para Fionn Davis, né, no Polaris. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas se eu não me engano é isso. Não, talvez sim, talvez Mas, sim. se eu não me engano é isso mesmo. Elas fizeram uma luta, né, aquele negócio dos times e tal, e ela era as capitãs e se enfrentaram. Mas aí dois pontos, né? Primeiro é a Fionn Perdão. Davis, né? Não é, a gente não tá falando de qualquer uma aqui, é a E que Fionn também não lutou Davis. a DCC, né? E também foi uma luta muito questionada, né? Se você for ver a luta lá, muita gente deu a luta pra Adele, né? Então, realmente, a Jasmine vai ter que escalar uma montanha muito grande para poder. Mas é aquilo: é, baixo risco, altíssima recompensa, né? Se a, É se a isso. Jasmine perder, se a Jasmine Ok. perder, perdi É, para atual campeão da DCC, beleza. Se ganhar, ganhei da atual campeã da cara, DCC, porra, ou vai seja, escolher, tá tudo pra ela, entendeu? né? Pô, se tem alguém que tem uma vantagem nessa luta, é ela, sem pressão nenhuma. E não dizendo, e Exatamente. mais uma vez, cara, é muito importante frisar quando você tá fazendo uma análise como essa, que a gente não tá aqui desmerecendo o atleta. A gente está fazendo uma análise mais voltada, um pouquinho mais voltada para número, um pouquinho mais voltada para uma estatística, embora a gente não apresente número, mas a gente coloca aqui algumas histórias que contextualizam isso, né? Então pensa que nas últimas e nos últimos no último ano, nos últimos anos, a Adele não perdeu para Fionn, que é uma super atleta, que também já venceu Sim. a Jasmine e venceu por muito, né? Venceu, eu não sei Uhum. se, eu acho que até finalizou. Mas são outros momentos e é aquela história, cara. Cara, favorito ele só serve pra apostar. Só isso. Porque no fim das contas resolve que resolve dentro da luta. Verdade, verdade, verdade. Passando agora então para a luta principal da noite, né? Uma luta aí. Eu confesso que eu quero muito ver depois do último Rush Number One, do que o Essa foi Kit foda. Dale fez contra o Xande Ribeiro. Confesso que eu já não sei mais se eu aposto contra o Kit Day ou não, porque ele era extremamente muito azarão contra o Xande Ribeiro. Ele está entrando como muito azarão contra o Wagner Rocha, mas será que a gente vai repetir o que? Será que ele consegue repetir o que ele fez no último Number One? Ou o Wagner Rocha vai vir e vai. Não, calma, bota o pezinho no chão aqui. O que você acha, Roberto? Cara, sinceramente, eu acho que o Wagner Rocha vai quebrar. Posso estar exagerando, tá? Eu posso estar exagerando muito, mas eu acho que. É que é aquilo, né? O Wagner também passou por uma questão de saúde recentemente. Imagino que ele esteja 100%. Mas eu estou falando da melhor versão do Wagner, né? Aquelas versões que a gente vê no ADCC, aquela versão que a gente viu contra o Luke Griffin. Essas versões contra o Kit Dale, que também apresentou um ótimo jiu-jitsu contra o Xande Ribeiro, cara, eu acho que a versão do Wagner talvez chegue até a finalizar. Então, Hum. eu não. Na minha aposta, eu não tenho dúvida. Inclusive, eu cantei essa luta, né? Quando o Kit Dale venceu o Xande, eu falei assim, cara, ele Sim. venceu o Xande.
deve ficar lutando de Master. Não acho que ele vai se colocar contra adulto. De Master pra enfrentar ele que já venceu o Xande, eu pensei, cara, só o Wagner. E aí, cara, É, verdade. eu acho que o Wagner ganha e eu acho que vai dar uma sacudida. O Kit, ele é bom de wrestling, mas ele é um cara do jogo mais cadenciado. Então você vê o jogo que ele fez com o Xande, ele cadenciou, e aí ele chegava muito bem naqueles arm drags, ele fazia bem os arm drags, caía por cima, etc. O Wagner é o contrário, cara. O Wagner é 15 minutos te empurrando, tapa na cabeça, entrando embaixo. Então, eu acho que ele desequilibra, ele vai desequilibrar talvez até emocionalmente o Kit Dale, cara. O Wagner é briga de rua, irmão. Tipo assim, É, entrar o pra Wagner. lutar com ele, cara, é briga de rua, velho. É briga de rua mesmo. E, cara, porra, tem um amigo que lutou com ele e ele fala, cara, porra, esse maluco é muito forte. É muito, muito forte. Tipo assim, é uma força Ah, meio assustadora, assim, tá ligado? E, enfim, acho que ele passa com sobra. Posso estar exagerando muito e ter errado todas as lutas, mas eu acho que essa é difícil de errar, cara. Eu acho que ele vai ganhar com sobra. pesa muito também o fato do Xande. Era a segunda luta dele sem kimono ou era a primeira luta dele sem kimono? Não vou lembrar agora. Mas o Wagner, ele sempre tá nessa pegada de lutar muito, né? Sem kimono. Não, e, Então, pô, foi não que o Xande. vice-campeão ADCC, né, velho? Não tô falando que o Xande estava fora de ritmo, porque eu tenho Não, certeza que o mas, Xande mas, se mas, mas, mantém. mas, mas comparado ao ritmo competitivo do Wagner Rocha, ele estava num ritmo abaixo. Isso é um fato. O Sim, Wagner Rocha, ele vem da final do ADCC contra o Mika Galvão. Ele vem com uma vitória muito boa sobre o Luke Griffin. Ele, nos últimos anos, enfrentou o Gordon Ryan, enfrentou o Nicolas Meregali. Não tem como dizer que esse cara, em termos de competição e de ritmo, não está acima. Ele está acima, sim. É fato, cara. O cara tá com 40 e poucos anos e se testando contra os adultos, cara. E lutando contra os adultos. E muitas vezes ganhando dos adultos. Pô, o Luke Griffin é um animal, cara. Eu acho que esse cara tem quase 2 metros. É muito sim. pesado, é muito forte. E, cara, o Wagner foi lá, velho. E um abraço, cara. Um abraço. Verdade, verdade, verdade. Cara, se o Rio seguir o seu curso normal, o Wagner vai vencer com uma extrema facilidade. A gente pode colocar aqui. Agora, se o Kit Dale tira da cartola mais uma vitória, Porra! aí realmente. Aí, meu irmão, Aí, aí é foda. Aí ele quebrou a gente. Eu ia até fazer uma aposta aqui, eu não vou aí a fazer, gente não. vai ter que Aí ele quebrou a voltar gente, velho. aqui, porque Não, realmente eu velho. confesso para vocês que a luta contra o Xande Ribeiro me deixou assustado. Cara, eu fiquei também. Fiquei bem assustado, então vamos ver, vamos esperar para ver. Mas se o Kit Dale vencer, ele vai ficar gigante. E se ele E perder, aí, ele e só aí perdeu. acabou a luta, Ele né? tá. Aí ele vai ter que ir pra adulto. Se ele vencer o Wagner Rocha, acabou a É, luta pra ele no Master. Vai ter quem? Pô, o cara esse ganhou do é o Xande problema. e ganhou do Wagner Rocha. Quem que vai lutar com ele de Master, cara? Não tem luta. Não Ele só vai tem. estar com um peso muito grande, um nome muito grande, mas realmente para É, lutar com ele vai ficar vai ter que ir pro adulto. difícil. Vai ficar complicado. Bom, pessoal, então acho que a gente chegou aqui ao fim de mais uma prévia aqui, né, do Rujnamboan. Lembrando que o Rujnamboan vai ao ar no dia 25 de julho, né, transmitido ao vivo ali pelo Flow Grappling. Então, se você não tem ainda uma assinatura, já faz a assinatura do Flow Grappling, já garante aí para você também não perder o Rujnamboan e também não perder os próximos eventos. Eventos esses que a gente vai estar aqui fazendo a prévia também. Então, não dá mole, já se inscreve no canal do YouTube aí da gente também, para que daqui a alguns dias vão sair as prévias do BJJ Stars e também do UFC BJJ 2. Beleza, pessoal? E meu irmão, valeu, Alberto, muito obrigado Tamo aí junto pela sua. demais. Já já a gente Tamo volta junto. aqui para fazer novas análises. Ô, irmão.